Na hora que a gente olha para a norma, primeiro a gente tem que estabelecer a primeira norma que a gente vai chamar de PAI, é uma PAI mesmo, é o Plano de Atendimento à Emergência, que é a NBR 15219. Então eu coloco lá no meu topo do meu organograma a 15219. E aí eu olho para aquela 15219 e penso o seguinte: quais são os riscos que eu tenho no meu prédio? Quais são os riscos que eu tenho na minha planta? Como que eu atendo esses riscos? Eu preciso de quem? Eu preciso de brigada de incêndio? Então eu olho a 14276. Eu preciso de pessoas específicas cuidando do gerenciamento dessa edificação. Eu preciso de bombeiros civis, então eu vou olhar duas normas. A primeira é 14608, que é o objetivo hoje dessa live, e tem uma outra, que é 16877, que vai falar da qualificação desse bombeiro civil. Então, todas as vezes que eu olho para minha edificação ou para minha planta, eu preciso saber o nível de treinamento desse bombeiro civil, dessa brigada de incêndio. Então, eu vou falar assim, ó, o plano de atendimento à emergência, eu olhei todos os meus riscos, eu vou dar umas respostas para aqueles riscos, e aí a gente tem um grande erro no nosso plano de emergência que a gente vê por aí. As pessoas trabalham muito com a questão dos múltiplos riscos, os riscos acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, cada um dos riscos ele deve ser tratado de forma individual. Se caso aconteça todos eles ao mesmo tempo, sim. Aí eu penso em retirar todo mundo do prédio, eu penso em tudo mais. Mas, no entanto, eu vou olhar para cada um daqueles riscos e verificar assim: eu tenho pessoal bastante para atender cada um desses riscos? Quem são essas pessoas? São bombeiros? São brigadistas? Bom, então eu vou responder. É bombeiro? Sim. Esse bombeiro é o bombeiro classe 1, classe 2 ou classe 3? A gente já vai falar sobre isso. Mas o que esse bombeiro precisa estar treinado? Ele precisa estar treinado com resgate em altura, em espaço confinado. Ele precisa saber tratar o problema, a emergência com produtos perigosos. O que ele precisa? Então, eu vou olhar para esse bombeiro e vou falar assim, ó, esse, de acordo com o teu risco apontado, é o bombeiro classe 1, 2 ou 3. E aí vou mais. Tanto a brigada de incêndio quanto o bombeiro civil, eles têm que ser treinados numa outra NBR, com base numa outra NBR, que é de centro de treinamento, que é a 14277. Então, quando eu consigo interligar tudo, eu consigo individualizar o problema lá da minha edificação, da minha planta, aí eu consigo entender melhor se o que o requisito mínimo é exigido pelo Estado está atendendo a minha edificação ou não. Os treinamentos eles estão adequados ou não. Quer ver uma outra questão? Por exemplo, nós temos os bombeiros civis nossos que trabalham em hospitais. Esses bombeiros civis eles estão procurando cada vez mais especializações, porque eles perceberam que o problema dos hospitais ainda está uma coisa meio obscura, a gente não está tratando ele com normas, e aí quando não se trata com normas já escritas, as pessoas ficam perdidas. No caso da NBR 14608, ela vem tratando sobre especializações. Então, de acordo com o que você vê, o mercado demanda um tipo específico de especialização, pode ser criado uma nova especialização para se adequar ao mercado. Isso é um ponto muito importante, porque normalmente quando a gente olha a norma, o Coronel Júlio, a gente ainda acredita que todas as respostas para o nosso problema precisam sair das normas. E não é bem assim. A gente sabe que as nossas normas, elas são normas prescritivas, né? E quando normas prescritivas, toda vez que eu vejo um problema novo, eu tenho que acrescentar, e cada vez pode engessar mais essas normas. Eu uma vez conversando com o senhor, eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu trabalhei com acoplamento ranhurado numa fábrica de tubos, e a gente teve um problema para habilitar uma instalação, isso em 2013, 2014, aqui no estado do Rio. Não, foi antes, porque foi no Maracanã, foi acho que 2012, assim, aqui no Maracanã. Por quê? Porque não tinha no código lá, no código onde tratava de sprinkler, a observação que poderia usar o acoplamento ranhurado. Então, quando não tem uma coisa, as pessoas ficam perdidas. Essa norma é uma norma já que vai deixar essa possibilidade do bombeiro civil se especializar para atender adequadamente o problema onde ele está inserido.